A felicidade de Lúcia e Tonho dura muito pouco, quando Dona Menina é tomada por uma visão assustadora e avisa que uma grande tempestade está prestes a cair sobre Barro Preto. Enquanto o noivado corre perigo, Mirinho e Virgínia acreditam que finalmente venceram e comemoram mais um de seus planos. Mas eles nem imaginam que um simples detalhe pode colocar tudo a perder e virar o jogo contra os dois. O que Dona Menina revelará ao casal? O noivado de Lúcia e Tonho vai sobreviver ao caos? E será que chegou a hora de Mirinho e Virgínia pagarem por tudo o que fizeram? Já clique no botão de gostei. E no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 sobre o que irá acontecer com Lúcia e Tonho diante de todos no noivado. Uma voz desconhecida interrompe toda a confusão. Com licença. Todos se viram ao mesmo tempo. Na entrada da festa está Omar. Cansado da longa viagem e visivelmente nervoso, ele observa cada rosto tentando encontrar quem procura. Ele respira fundo antes de falar novamente. Desculpem atrapalhar esse momento, mas eu estou procurando uma moça chamada Lúcia. O silêncio volta a dominar o ambiente. Todos acompanham o olhar do rapaz. Automaticamente, dezenas de rostos se voltam para Lúcia. A jovem arregala os olhos. Por alguns segundos, ela acredita estar sonhando. Sua respiração acelera. As lágrimas começam a surgir antes mesmo que consiga dizer qualquer coisa. Então leva lentamente a mão à boca. Omar. Ele sorri emocionado. Os olhos dos dois permanecem fixos um no outro. Sem conseguir conter a emoção, Lúcia corre em sua direção. Omar. Shima. É você mesmo. Ela o abraça com toda a força. O rapaz fecha os olhos e retribui o abraço, completamente emocionado. Eu consegui te encontrar. Eu prometi que encontraria. Ao redor deles, os convidados observam a cena completamente sem entender o que está acontecendo. Tonho permanece imóvel. Seu sorriso desaparece. Ele sente um aperto no peito. Seu estômago parece afundar. Mesmo tentando manter a serenidade, não consegue esconder o incômodo ao ver a noiva abraçada por outro homem. Caetana percebe imediatamente a expressão do filho. Aproxima-se discretamente. Tonho. Ele força um sorriso. Estou bem, mãe. Mas nem ele acredita na própria mentira. Do outro lado da festa, Dona Menina leva lentamente a mão à boca. Seu olhar acompanha Omar e Lúcia. O mesmo arrepio que sentiu mais cedo volta com ainda mais intensidade. Ela fecha os olhos por um instante. Em pensamento, murmura. Era essa a tempestade. Enquanto todos observam o reencontro, Dona Menina permanece em silêncio. Ela observa o horizonte com o semblante distante. De repente, sente um forte arrepio percorrer todo o corpo. Sua respiração falha por um instante. As mãos começam a tremer. Ela leva a mão ao peito e fecha os olhos. Tonho percebe imediatamente. Preocupado, corre até ela. Dona Menina, a senhora está bem? A idosa tenta disfarçar o mal-estar. Estou. Foi só uma tontura. Já passou. Mas, ao tentar se levantar, ela perde o equilíbrio. Tonho a segura antes que ela caia da cadeira. Caetana leva a mão à boca. Minha nossa! Quase caiu! Vera também se aproxima assustada. Isso não foi uma simples tontura. O que está acontecendo? Lúcia segura as mãos da idosa e percebe que estão geladas. Ela olha nos olhos de Dona Menina com enorme preocupação. A senhora está tremendo. Não tenta me enganar. Eu conheço esse olhar. Aconteceu alguma coisa? Dona Menina permanece alguns segundos em silêncio. Ela observa discretamente todos os convidados ao redor. Depois se aproxima dos dois e cochicha, sem querer alarmar ninguém. Tonho! Lúcia! Preciso falar com vocês dois. Mas é a sós. Os dois trocam um olhar preocupado. Tonho pergunta em voz baixa. É tão grave assim? A expressão da idosa muda completamente. Ela parece assustada. Eu tive uma visão.
uma visão terrível. Faz tempo que não sentia isso. Se ela estiver certa, pode acontecer o pior. Lúcia sente um frio percorrer a espinha. Pior? Como assim? Antes que Dona Menina consiga responder, ela volta a olhar para o céu. O vento aumenta de intensidade. As bandeirinhas começam a balançar violentamente. Os músicos interrompem a apresentação por alguns segundos. Até os convidados percebem que alguma coisa mudou. Dona Menina fecha os olhos e murmura, tomada pelo medo. O vento mudou de direção. E o vento sempre traz tempestade. Assim que termina de falar, um trovão ensurdecedor ecoa sobre Barro Preto. Um raio corta o céu e atinge uma árvore não muito distante da festa. O clarão ilumina todo o lugar. Logo em seguida, uma chuva forte começa a cair, espalhando correria entre os convidados. Caetana abraça Tonho pelo braço. Isso não pode ser coincidência. Vera encara a Dona Menina completamente assustada. Foi exatamente depois do que a senhora falou. Tonho aperta a mão de Lúcia sem conseguir esconder o nervosismo. Ela também sente o coração disparar. Os dois trocam um olhar inquieto. Lúcia volta a encarar Dona Menina. A senhora precisa nos contar tudo. Não esconda mais nada. A idosa respira profundamente. Seu semblante continua tomado pela preocupação. Sem dizer mais nenhuma palavra, ela apenas faz um gesto para que Tonho e Lúcia a acompanhem. Os dois seguem atrás dela, completamente apreensivos, enquanto a chuva continua castigando a festa. Enquanto a chuva começa a cair sobre a festa da moagem, bem longe dali, Mirinho aproveita o momento de tranquilidade para se afastar dos convidados ao lado de Virgínia. Os dois caminham por uma estrada de terra cercada por árvores, longe dos olhares curiosos da cidade. Virgínia sorri de maneira provocadora ao perceber que o rapaz não consegue tirar os olhos dela. Mirinho segura delicadamente suas mãos, mas sua expressão muda por um instante. Em sua imaginação, já não é Virgínia quem está diante dele. É o rosto de Lúcia que ele enxerga. O vilão sorri completamente hipnotizado. Você fica ainda mais bonita quando sorri desse jeito. Virgínia arregala os olhos, toda convencida. Então hoje você resolveu me tratar como uma princesa? Gostei dessa mudança. Mirinho continua encarando seu rosto, ainda preso à fantasia que criou em sua mente. Você merece muito mais do que imagina. A vilã abre um sorriso vaidoso, sem perceber que aquelas palavras não são realmente para ela. Ela passa a mão pelo rosto dele e responde com ironia. Até que enfim você aprendeu a reconhecer o valor da mulher que tem ao seu lado. Somente naquele instante, Mirinho pisca algumas vezes e parece voltar à realidade. Ao perceber que está olhando para Virgínia, força um sorriso dissimulado. É claro. Quem mais seria? Virgínia ri, completamente convencida. Assim que eu gosto. Homem que sabe agradar nunca sai perdendo. Ela então se aproxima ainda mais dele e fala em tom misterioso. Sabe, acho que você já merece conhecer um segredo que ninguém mais sabe. Mirinho franze a testa, curioso. Que segredo? Virgínia cruza os braços e sorri com arrogância. O verdadeiro motivo de Painho ter colocado você na gerência do banco. Mirinho abre um sorriso cheio de confiança. Ora, isso eu já sei. Ele percebeu que eu sou muito mais competente que o Manuel. Sempre fui o funcionário mais eficiente daquele banco. Virgínia não consegue conter uma gargalhada. Ela balança a cabeça com deboche. Você acredita mesmo nisso? Mirinho perde o sorriso. E por que não acreditaria? Ela responde com um olhar sarcástico. Porque eficiência nenhuma faz um homem mudar de ideia da noite para o dia. Ainda mais o meu pai. Mirinho começa a desconfiar. Então está querendo dizer que teve outra coisa? Virgínia sorri satisfeita ao perceber que despertou sua curiosidade. Muito mais do que outra coisa. Eu tinha nas mãos algo capaz de destruir a reputação dele para sempre. Nesse mesmo instante, alguns metros dali,
Manuel caminha sozinho pela estrada. Depois de passar o dia ouvindo comentários maldosos sobre sua demissão, ele tenta controlar a revolta. Parece que a cidade inteira resolveu rir da minha cara, como se eu tivesse perdido o emprego por incompetência. Ele chuta uma pequena pedra no caminho e continua andando. De repente, escuta uma voz conhecida. Ponto. O painho não teve escolha. Manuel imediatamente reconhece Virgínia. Seu coração acelera. Instintivamente, ele se esconde atrás de uma árvore. Sem fazer o menor barulho, observa os dois. Mirinho olha em volta, um pouco nervoso. Você não acha melhor deixar esse assunto para depois? Vai que alguém escuta? Virgínia revira os olhos. Olha ao redor. Não tem ninguém aqui. Para de ser medroso. Ainda escondido, Manuel prende a respiração. Seu coração parece querer sair pela boca. Mirinho baixa a voz. Mas eu fiquei completamente estupefato quando você falou que o seu pai teve uma filha fora do casamento. Ao ouvir aquelas palavras, Manuel arregala os olhos. Filha? O Diógenes? Ele leva a mão à boca para impedir qualquer reação. Virgínia aproxima o rosto de Mirinho e cochicha. Fala baixo. Tá querendo que todo mundo da festa escute? Mirinho engole em seco. Desculpa, mas isso é sério demais. Virgínia aponta o dedo para ele. E vai continuar sendo segredo. Está me ouvindo? Se você abrir essa boca, eu volto direto para o castigo e você perde esse cargo na mesma hora. Mirinho faz um gesto de rendição. Calma. Eu sei guardar segredo. Mesmo assim, ele continua intrigado. Então quer dizer que eu só consegui esse emprego porque você ameaçou contar para Dona Marta que a Ritinha é filha do Diógenes? Virgínia sorri de maneira fria. Ameaçar é uma palavra muito feia. Eu prefiro dizer que negociei o meu silêncio. Ela dá de ombros com a maior naturalidade do mundo. Painho tinha muito mais a perder do que eu. Então resolveu atender aos meus pedidos. Foi simples assim. Mirinho observa a namorada com admiração. Você realmente pensou em tudo. Ela sorri com orgulho. Sempre penso. Enquanto todo mundo se contenta com migalhas, eu quero o banquete inteiro. Depois continua, sem qualquer remorso. A Belmira está muito feliz criando uma filha que nem é dela, desde que continue recebendo dinheiro. Todo mundo ganhou alguma coisa nessa história, menos o painho. Mirinho começa a rir. Você é mais esperta do que eu imaginava. Virgínia ergue o queixo. Isso porque você ainda não viu do que eu sou capaz. Esse segredinho ainda vai me render muito dinheiro, muito poder. E ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Atrás da árvore, Manuel sente as pernas enfraquecerem. Seu rosto perde completamente a cor. Ele fecha a boca com as duas mãos para impedir que um grito de indignação escape. Seus olhos se enchem de revolta. Assim que o casal vai embora, ele continua parado por alguns segundos, tentando acreditar no que acabou de ouvir. Então fecha os punhos com força. Então era isso. Eu fui humilhado por causa de uma chantagem. Eu sabia que o Mirinho nunca teria capacidade de pensar naquele projeto sozinho. E muito menos o Diógenes teria trocado um gerente experiente por ele sem motivo. Ele respira fundo, tomado pela indignação. Vocês acabaram de cometer o maior erro da vida de vocês. Agora eu sei exatamente onde atacar. Seu olhar se volta para o caminho da festa. Um sorriso de vingança surge lentamente. A felicidade de vocês termina hoje. Eu vou contar toda a verdade na frente de Barro Preto inteira. Quero ver como o Diógenes vai esconder esse segredo depois disso. Alguns minutos depois, a chuva diminui e a festa da moagem volta a ganhar vida. Os músicos retomam a sanfona, as mesas voltam a ser ocupadas e os convidados tentam esquecer o susto provocado pela tempestade. Aos poucos, o clima alegre parece retornar, mas, do outro lado da estrada, Manuel caminha em direção à comemoração completamente transtornado. A cada passo, seu coração bate mais forte. Ele aperta os punhos, respira fundo diversas vezes e tenta controlar a própria raiva. Calma. Você só precisa falar a verdade.
Depois disso, ninguém mais vai olhar para você como o culpado dessa história. Quem vai cair é o Diógenes e aquela família de mentirosos. Mesmo tentando manter a cabeça no lugar, Manuel sente que sua ansiedade aumenta conforme a música da festa fica mais alta. Ao chegar perto do terreiro, seus olhos percorrem rapidamente o lugar. Ele procura Diógenes, procura Virgínia, procura Mirinho. Mas, antes de encontrar qualquer um deles, uma cena faz seu sangue ferver. Ana Maria está sorrindo enquanto dança com Januário no meio dos convidados. Os dois parecem completamente à vontade. Januário segura delicadamente a mão da jovem e sorri. Tá vendo? Eu falei que você ia esquecer um pouco dos problemas se viesse dançar. Ana Maria responde sorrindo. Você tinha razão. Faz tempo que eu não me divertia assim. De longe, Manuel observa tudo. Seu rosto se fecha. Ele interpreta completamente errado a situação. O ciúme fala mais alto. Então era isso. Bastou eu perder o emprego para você encontrar outro homem? Sem pensar nas consequências, ele atravessa a roda de dança empurrando quem está pela frente. Alguns convidados se assustam. Mas o que foi isso? O Manuel enlouqueceu? Antes que Ana Maria consiga entender o que está acontecendo, Manuel empurra Januário com violência. Some de perto dela. Januário perde o equilíbrio. Você ficou maluco? Sem responder, Manuel parte para cima dele. Os dois começam a trocar empurrões até caírem no chão. A confusão toma conta da festa. Ana Maria leva as mãos à cabeça. Completamente desesperada, ela grita: Manuel, o que você está fazendo? Para com isso! As crianças saem correndo. As mulheres se afastam assustadas. Os homens formam uma roda ao redor da briga, mas ninguém tem coragem de entrar no meio dos dois. Januário tenta se defender. Você perdeu a cabeça. Eu não fiz nada. Manuel continua descontrolado. Fica longe da Ana Maria. Você ouviu? Ela não é mulher para gente da sua laia. Januário consegue empurrá-lo. Quem precisa se controlar é você. Nesse instante, Diógenes e Casimiro chegam correndo. Casimiro segura Januário. Enquanto isso, Diógenes consegue agarrar Manuel pelos braços. Chega, já basta. Mesmo sendo contido, Manuel continua tentando avançar. Me solta. Eu ainda não terminei com esse sujeito. Diógenes encara o antigo funcionário com decepção. Pelo amor, meu rapaz, o que aconteceu com você? Você está muito diferente daquele homem equilibrado que eu contratei para cuidar do banco. Manuel ri com amargura. Equilibrado? Depois do que o senhor fez comigo. Queria que eu estivesse como? O banqueiro tenta manter a calma diante dos convidados. Abre um sorriso forçado e fala em tom conciliador. Vamos acabar com essa confusão. Hoje é dia de alegria. Olhe essa festa. Um lugar de união, de amizade, de amor, de verdade. Ao ouvir a palavra verdade, Manuel não consegue esconder o deboche. Ele começa a bater palmas lentamente. Que bonito discurso, seu Diógenes. Quase acreditei. Os convidados trocam olhares curiosos. O banqueiro força um sorriso. Você está nervoso. Depois conversamos com calma. Manuel dá um passo à frente. Seu olhar demonstra toda a revolta acumulada. Conversar? Não. Chega de conversa escondida. Hoje todo mundo vai conhecer a verdadeira face do senhor. O silêncio toma conta da festa. Nem os músicos continuam tocando. Manuel aponta diretamente para Diógenes. O senhor falou em verdade, não falou? Então conta para sua esposa que eu fui demitido por causa das chantagens da sua filha. As palavras caem como uma bomba. Diógenes empalidece imediatamente. Seu sorriso desaparece. Por alguns segundos, ele sequer consegue respirar. Ao redor, um enorme burburinho começa. Chantagem? Que história é essa? Do que ele está falando? Marta, que conversava com algumas convidadas, escuta tudo e caminha rapidamente até o marido. Ela para bem diante dele, franzindo a testa. Como é que é, Diógenes? O banqueiro tenta disfarçar. Não escuta esse rapaz. Ele está descontrolado. Mas Marta não desvia os olhos dele.
responde a pergunta. Então foi isso? Você promoveu o mirinho porque a Virgínia te chantageou? Aurelinda cruza os braços e entra na conversa. Agora muita coisa começa a fazer sentido. Aposto que ela também saiu do castigo pelo mesmo motivo. Outros convidados começam a concordar. É verdade. Foi tudo muito de repente. O Manuel era o melhor gerente do banco. Diógenes sente o suor escorrer pelo rosto. Ele tenta recuperar o controle. Isso é mentira. Mentira pura. O Manuel está com dor de cotovelo porque perdeu o cargo. Inventou essa história para se vingar. Manuel ri com ironia. Ainda tem coragem de mentir olhando nos olhos de todo mundo? Marta balança a cabeça, decepcionada. Sua voz agora sai firme. Eu não acredito mais em uma única palavra sua. Desde o dia em que você demitiu o Manuel, eu senti que havia alguma coisa errada. Você nunca faria isso sem motivo. Muito menos colocaria a Virgínia de volta em casa como se nada tivesse acontecido. Ela dá mais um passo em direção ao marido. Agora fala quase sussurrando, mas todos conseguem ouvir. Quero saber em que a nossa filha te chantageou. Responde. Agora. Diógenes sente o coração disparar. Sua garganta seca. Ele olha discretamente para todos os lados, procurando alguma saída, mas percebe que todos os moradores de Barro Preto estão esperando sua resposta. Casimiro observa desconfiado. Graça leva a mão ao peito. Até Fortunato cruza os braços, acompanhando tudo em silêncio. Sem receber nenhuma resposta, Marta insiste. Hein, Diógenes? O que foi que a Virgínia descobriu? O banqueiro continua imóvel. Seu silêncio acaba dizendo muito mais do que qualquer explicação. Manuel percebe isso e decide acabar de uma vez com o segredo. Ele respira fundo, encara toda a multidão e anuncia em alto e bom som. Eu vou responder por ele. O Diógenes teve uma filha fora do casamento. Esse é o segredo que a Virgínia descobriu. A Ritinha é filha dele. Durante todos esses anos, ele pagou para a Belmira criar a menina em silêncio e usou esse segredo para esconder a verdade de todo mundo. Foi por causa dessa chantagem que eu perdi meu emprego e o Mirinho virou gerente do banco. No mesmo instante, um silêncio absoluto toma conta da festa. Ninguém consegue acreditar no que acabou de ouvir. Alguns convidados levam as mãos à boca, enquanto outros olham incrédulos para Diógenes, aguardando qualquer reação que desminta aquela revelação devastadora. O banqueiro permanece paralisado, percebendo que, diante de toda Barro Preto, sua vida acaba de mudar para sempre. A revelação de Manuel cai como uma bomba sobre a festa da moagem. Durante alguns segundos, ninguém consegue dizer uma única palavra. O silêncio é pesado, sufocante. Todos olham para Diógenes, esperando que ele negue tudo, mas o banqueiro permanece imóvel, completamente sem reação. Marta sente as pernas fraquejarem. Ela leva a mão ao peito, como se estivesse tentando conter a dor que acaba de invadir seu coração. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ela encara o marido por alguns segundos, procurando qualquer sinal de arrependimento, mas encontra apenas o silêncio. Esse silêncio basta. A tristeza rapidamente dá lugar à revolta. Com o rosto tomado pela indignação, Marta avança em direção ao marido. Seu mentiroso! Então esse tempo todo eu vivi ao lado de um homem que escondia uma filha de mim. Ela começa a bater no peito de Diógenes. Olha para minha cara. Quantas vezes você teve coragem de jurar que nunca tinha me traído? Quantas? Diógenes tenta segurar os braços da esposa. Marta, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar. Ela se solta imediatamente. Explicar o quê? Que você mentiu durante anos? Que enganou a nossa família inteira? A voz da mulher ecoa pela festa. Você destruiu tudo o que nós construímos. Fortunato percebe que a situação está saindo do controle e corre para separar os dois. Calma, dona Marta. A senhora tem todo o direito de estar revoltada, mas não vai resolver desse jeito. Casimiro também se aproxima. Vamos conversar com calma.
A cidade inteira está olhando. Graça segura delicadamente o braço da amiga. Pensa na sua saúde. Você está muito nervosa, mas Marta não consegue ouvir ninguém. Ela aponta o dedo para Diógenes. Você me fez de boba esse tempo todo e ainda deixou a nossa filha usar esse segredo para fazer chantagem. Enquanto isso, do outro lado da roda formada pelos convidados, Aurelinda tenta entender tudo o que acabou de escutar. Seu olhar encontra Ritinha. A menina permanece completamente imóvel, sem compreender direito a dimensão daquela revelação. Aurelinda corre até ela. Ritinha. A menina olha assustada. O que foi, tia? Por que todo mundo está olhando para mim? Aurelinda segura seus ombros com carinho. Os olhos já estão marejados. Minha filha, parece que você é a irmã da Virgínia. Ritinha balança a cabeça repetidas vezes. Não. Isso não pode ser verdade. Minha mãe é a dona Belmira. Ela olha desesperadamente para Belmira, procurando uma resposta. Belmira permanece completamente paralisada. Seu rosto perde toda a cor. Ela abaixa a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da menina. Padre Viriato observa toda a cena em silêncio. Depois dirige um olhar firme para Belmira. Não existe julgamento em sua expressão. Existe apenas decepção. Belmira sente o rosto arder de vergonha. As lágrimas começam a escorrer lentamente. Ela murmura quase sem voz. Me perdoa. Eu nunca quis machucar ninguém. O padre apenas fecha os olhos por alguns instantes. Enquanto isso, os cochichos aumentam entre os convidados. Então era verdade. A Ritinha é filha do Diógenes. Quem diria? E a Virgínia fez chantagem com o próprio pai. O clima fica cada vez mais pesado. Discretamente, começa a se afastar. Dá alguns passos em direção à saída. Mas Marta percebe. Ela corre atrás dele. Onde pensa que vai, seu infeliz? O banqueiro para imediatamente. Respira fundo antes de responder. Eu sei que você está com muita raiva, mas eu posso explicar tudo. Marta ri de maneira amarga. Explicar? Ela balança a cabeça. Eu nem consigo dar nome ao que estou sentindo. Você me traiu, escondeu uma filha durante anos e ainda me fez acreditar que eu estava imaginando coisas. Diógenes tenta falar. Marta, vamos conversar em casa. Aqui não é lugar para isso. Ela cruza os braços. Ah, não é lugar? Também não era lugar para esconder uma família inteira da sua esposa. Os convidados observam tudo em silêncio. Diógenes percebe que não existe saída. Baixa a cabeça. Marta então faz outra pergunta. E quanto ao Mirinho e à Virgínia? Eles vão continuar mandando em você? O banqueiro ergue lentamente os olhos. Desta vez sua voz sai firme. Não. Agora que a chantagem acabou. Eles não perdem por esperar. Os dois vão responder por tudo o que fizeram. Marta apenas o encara. Sem dizer mais nada, acompanha o marido para longe da festa. Os dois deixam o local sob os olhares curiosos de toda Barro Preto. Assim que eles desaparecem, toda a atenção volta para Lúcia e Omar. A jovem continua segurando as mãos do antigo aliado, ainda sem acreditar que ele realmente está diante dela. Ela sorri emocionada. Eu não acredito. Você realmente conseguiu chegar. Omar observa o vestido de festa, depois olha para a decoração e percebe os olhares voltados para o casal. Confuso, pergunta lentamente. O que está acontecendo aqui? Você está noiva? O sorriso de Lúcia desaparece aos poucos. Ela abaixa a cabeça antes de responder. É verdade. Eu encontrei o meu verdadeiro amor. As palavras acertam Omar como uma flecha. Ele dá um pequeno passo para trás. Como assim? Eu passei dias viajando acreditando que ainda existia uma esperança para nós. Antes que Lúcia consiga responder, Tonho aproxima-se com postura firme. Mesmo incomodado, mantém a educação. Estende a mão para Omar. Acho que ainda não fomos apresentados. Meu nome é Tonho e eu sou o noivo da Lúcia. Omar encara a mão estendida.
Seu olhar endurece. Depois volta a olhar para Lúcia. Sem dizer uma única palavra, ignora o cumprimento. Tonho recolhe lentamente a mão, tentando esconder o constrangimento. Lúcia percebe a tensão crescendo. Omar, por favor. Ele a interrompe com um sorriso triste. Não precisa explicar. Acho que já entendi tudo. Viajei por tantos dias acreditando que ainda tinha uma chance, mas pelo visto, fiz uma viagem perdida. Lúcia segura delicadamente o braço dele. Não diga isso. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Você é uma das poucas pessoas em quem eu posso confiar. Eu sei que vai me ajudar contra Gendal. Assim que o nome é pronunciado, os convidados voltam a cochichar. Gendal? Não foi esse o rei africano denunciado por Nilo Peçanha? O que a Lúcia tem a ver com esse homem? E quem é esse rapaz? Ele nem parece ser daqui. Tonho percebe que a curiosidade da multidão aumenta a cada segundo. Ele aproxima-se discretamente de Lúcia. Em tom calmo, mas preocupado, sussurra. Vamos sair daqui. Esse não é o melhor lugar para essa conversa. Lúcia olha para Omar e percebe toda a decepção estampada em seu rosto. Em seguida, encara Vera e José, completamente perdidos diante daquela situação inesperada. Por fim, seus olhos encontram Dona Menina. A idosa não diz uma palavra, apenas faz um leve movimento afirmativo com a cabeça, como se dissesse que chegou a hora de esconder nada. Lúcia respira profundamente. Seu coração dispara. Ela percebe que talvez tenha chegado o momento de revelar a verdade que guardou por tanto tempo. O silêncio toma conta da festa da moagem. Depois das perguntas sobre Gendal e da chegada inesperada de Omar, todos permanecem olhando para Lúcia, esperando uma explicação. Os cochichos aumentam a cada segundo, enquanto a jovem percebe que já não existe mais como esconder a verdade. Ela respira profundamente. Olha para Tonho, depois para Omar. Em seguida, encara a Dona Menina, que apenas faz um leve gesto com a cabeça, transmitindo coragem. Lúcia fecha os olhos por um instante. Quando volta a abri-los, sua expressão já não demonstra medo, demonstra decisão. Ela dá alguns passos à frente e pede a atenção de todos. Eu preciso dizer uma coisa. E peço que ninguém me interrompa até eu terminar. Os músicos abaixam os instrumentos. As conversas cessam imediatamente. Até as crianças param para ouvir. Lúcia respira fundo mais uma vez. Sua voz sai trêmula no começo, mas ganha firmeza a cada palavra. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir perdão a todos vocês. Durante todo esse tempo eu escondi quem realmente sou. Os convidados começam a trocar olhares curiosos. Casimiro franze a testa. Graça segura a mão do marido. Vera sente o coração acelerar. José observa a jovem, sem entender o que está prestes a acontecer. Lúcia continua. O meu nome não é Lúcia dos Santos. Um enorme silêncio domina novamente o ambiente. Ela ergue a cabeça. Meu verdadeiro nome é Alika Caimã. E eu sou a princesa de Batanga. A reação é imediata. Diversos convidados levam as mãos à boca. Outros arregalam os olhos. Alguns simplesmente ficam sem conseguir acreditar. Caetana murmura completamente surpresa. Princesa? Casimiro balança a cabeça, incrédulo. Meu Deus do céu! Graça olha para Vera. Você sabia disso? Vera responde rapidamente. Não, eu também estou descobrindo agora. José permanece completamente imóvel. Padre Viriato fecha lentamente os olhos, como se finalmente compreendesse várias atitudes de Lúcia ao longo dos últimos meses. Até Fortunato demonstra surpresa. Então, era isso que ela escondia. Enquanto todos tentam assimilar a revelação, Lúcia continua emocionada. As lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Quando eu cheguei a Barro Preto, eu não estava procurando uma nova vida. Eu estava fugindo da minha antiga. Meu povo estava sendo perseguido. Meu reino foi tomado. E eu precisava desaparecer
antes que Gendal me encontrasse. Os convidados escutam tudo em absoluto silêncio. Lúcia olha para o chão por alguns instantes. Depois, sorri discretamente ao recordar tudo o que viveu. Achei que encontraria apenas um esconderijo, mas encontrei muito mais do que isso. Encontrei uma família. Encontrei pessoas que abriram as portas de casa sem perguntar quem eu era de verdade. Pessoas que me acolheram quando eu não tinha mais esperança. Ela olha diretamente para a dona Menina. A senhora foi a primeira pessoa que me fez sentir protegida novamente. Depois encara Vera e José. Vocês me trataram como filha desde o primeiro dia. Nunca vou esquecer isso. Os dois não conseguem conter a emoção. Vera enxuga discretamente as lágrimas. José apenas sorri, completamente emocionado. Então Lúcia procura Tonho com o olhar. Sua voz fica ainda mais emocionada. E você? Tonho se aproxima um pouco mais. Ela sorri. Você me encontrou quando eu acreditava que estava caindo num poço sem fundo. Eu não conseguia enxergar saída para a minha vida, mas você estendeu a mão. Acreditou em mim sem exigir nada em troca. E me ensinou novamente o que significa confiar em alguém. Tonho abaixa a cabeça, visivelmente emocionado. Ela continua. Hoje eu posso dizer que me sinto protegida, me sinto amada, porque encontrei pessoas que fizeram Barro Preto se transformar no meu verdadeiro lar. Vários convidados enxugam os olhos. Até Fortunato sorri discretamente. Depois, Lúcia volta a olhar para Omar. Quando eu vi o Omar chegando, percebi que já não podia esconder a verdade. Ele conhece toda a minha história. Foi um dos poucos que permaneceu ao meu lado quando tudo começou. Omar faz um leve gesto de confirmação. Lúcia continua. Ele veio até aqui para me ajudar a enfrentar Gendal. Um homem que continua espalhando fome, sofrimento e medo pelo povo de Batanga. Os convidados voltam a cochichar. Então esse Gendal existe mesmo. Coitado desse povo. Ela carregava tudo isso sozinha. Lúcia ergue novamente a voz. Por isso eu peço apenas uma coisa. Que esse segredo permaneça entre nós. Enquanto eu não conseguir derrotar Gendal e devolver a paz ao meu povo, eu não posso voltar a ser a princesa Alika Caimã diante do mundo. Ela respira fundo. Os olhos se enchem novamente de lágrimas. Até esse dia chegar. Eu só queria continuar sendo a Lúcia, filha de Barro Preto. O silêncio volta a dominar a festa. Ninguém consegue reagir. Todos apenas observam a jovem, tentando compreender a dimensão daquela revelação. Lúcia sente o coração acelerar. A insegurança começa a tomar conta dela. Ela abaixa lentamente a cabeça. Talvez eu tenha cometido um erro. Talvez vocês nunca consigam me perdoar por ter escondido tudo isso. Sem esperar qualquer resposta, ela se vira para ir embora. Nesse instante, Dona Menina dá um passo à frente. Sua voz ecoa firme entre todos os presentes. Alika, ou melhor, princesa. Lúcia para imediatamente. Volta-se lentamente. Dona Menina sorri com carinho. Se depender de mim, o seu segredo estará completamente seguro. Você entrou nesta cidade como uma forasteira, mas conquistou o coração desse povo como uma filha, e isso ninguém tira de você. As palavras emocionam todos ao redor. Vera aproxima-se logo em seguida. Você sempre será a nossa Lúcia. Não importa qual seja o seu verdadeiro nome. José confirma. Nesta casa sempre vai existir um lugar para você. Caetana enxuga os olhos. Princesa ou não. Você continua sendo a mesma moça humilde que aprendeu a amar essa cidade. Casimiro sorri. E Barro Preto também aprendeu a amar você. Graça completa. Seu segredo morre com a gente. Logo depois, um a um, todos os convidados começam a demonstrar apoio. Alguns aplaudem, outros sorriem emocionados. Vários fazem questão de se aproximar para abraçá-la. Lúcia não consegue conter as lágrimas. Pela primeira vez desde que chegou à cidade,
sente que realmente pertence àquele lugar. Omar observa toda a cena com um sorriso sincero. Depois caminha até ela. Eu também vou continuar ao seu lado nessa luta contra Jendal. Foi para isso que viajei até aqui. E pode ficar tranquila. Eu não vim para causar problemas entre você e o Tonho. Se vocês encontraram a felicidade juntos, eu vou respeitar isso. Lúcia sorri agradecida. Obrigada, Omar. Isso significa muito para mim. Nesse momento, Tonho se aproxima. Sem qualquer sinal de rivalidade, ele passa o braço ao redor da noiva e a abraça com carinho. Depois olha diretamente em seus olhos. Eu sempre admirei a mulher que você é, mas hoje admiro ainda mais a coragem que teve de contar toda a verdade. Lúcia sorri emocionada. Tonho segura delicadamente seu rosto. Eu estou muito orgulhoso de você, minha princesa. Ela o abraça com força. Agora, a festa da moagem ganha um novo motivo para ser lembrada. O dia em que uma princesa encontrou abrigo, respeito e uma verdadeira família no povo simples de Barro Preto. Mas, enquanto a alegria volta a tomar conta da comemoração, do outro lado da cidade, uma tempestade diferente começa a se formar. Algum tempo depois, enquanto a festa da moagem continua em clima de emoção e esperança, no banco da cidade o ambiente é completamente diferente. O silêncio toma conta do salão, quebrado apenas pela voz arrogante de Mirinho, que aproveita a ausência de Diógenes para desfilar pelo escritório como se já fosse o verdadeiro dono do lugar. Ele gira lentamente na cadeira da gerência, coloca os pés sobre a mesa e abre um sorriso convencido. Virgínia observa a cena com orgulho. Tá vendo só? Eu falei que você ia longe. Agora esse banco praticamente gira em torno de você. Mirinho ri, cheio de si. Praticamente, não. Já gira. O velho pode até ser o dono no papel, mas quem manda aqui sou eu. Todo funcionário agora baixa a cabeça quando eu passo. Ele se levanta e ajeita o paletó diante do espelho. Confessa. Combina muito mais comigo essa sala do que com o Manuel. Virgínia sorri de maneira debochada. O Manuel deve estar morrendo de inveja. Aposto que nunca imaginou perder tudo para você. Mirinho ergue o queixo. Ele perdeu porque nasceu para obedecer. Eu nasci para mandar. Os dois caem na risada. Sem perceber, Diógenes entra no banco e escuta as últimas palavras. Seu semblante endurece imediatamente. Ele permanece alguns segundos, observando a cena em silêncio. Depois, caminha lentamente até a sala. Sua voz sai firme. Pode parar com essa comemoração. Mirinho se vira assustado. Ainda tenta manter o sorriso. Seu Diógenes. A gente só estava conversando. O banqueiro o encara friamente. Pode levantar dessa cadeira, porque a partir de hoje ela não pertence mais a você. O sorriso desaparece do rosto de Mirinho. Ele demora alguns segundos para entender. Como é que é? Diógenes cruza os braços. Você ouviu muito bem. Está demitido. Mirinho dá uma risada nervosa. Isso é alguma brincadeira? O senhor mesmo disse que eu tinha conquistado sua confiança. Diógenes balança a cabeça. Eu sei exatamente o que eu disse, mas também sei por que disse. E agora tudo mudou. Mirinho começa a desconfiar. Mudou por quê? O banqueiro responde sem desviar o olhar. Porque acabou a chantagem. Virgínia arregala os olhos. Por um instante, perde completamente a postura confiante. Mas rapidamente tenta recuperar o controle. Ela sorri com sarcasmo. Painho. O senhor está nervoso por causa daquela confusão da festa. Amanhã isso passa. Diógenes permanece sério. Não vai passar. Ela cruza os braços. Vai sim, porque o senhor vai voltar atrás, igual fez das outras vezes. Mirinho olha para a namorada, esperando que ela resolva a situação. Virgínia então dá um passo à frente. Aliás, se insistir nessa demissão, eu conto tudo para a mamãe. Ela termina a frase com um sorriso vitorioso, acreditando que ainda possui o mesmo poder sobre o pai. Mas, antes que Diógenes responda,
Outra voz surge na porta do banco. Não precisa mais ameaçar ninguém, minha filha. Virgínia empalidece. Lentamente vira o rosto. Marta está parada na entrada. Ela entra caminhando devagar. Seu olhar demonstra uma mistura de tristeza e decepção. Virgínia tenta sorrir. Mamãe, ainda bem que a senhora chegou. O painho enlouqueceu. Marta interrompe sem alterar o tom de voz. Quem enlouqueceu foi você quando decidiu chantagear o próprio pai. A vilã sente o chão desaparecer sob seus pés. Como é que é? Marta continua caminhando até ficar bem na frente da filha. Eu já sei de toda a verdade. Sua chantagem acabou. Virgínia olha rapidamente para Diógenes. Depois volta a olhar para a mãe. Ainda tenta fingir tranquilidade. Quem contou essas mentiras para a senhora? Foi aquele Manuel? Marta responde imediatamente. Não interessa quem contou. O importante é que eu descobri quem você realmente se tornou. Virgínia ri de maneira debochada. E a senhora acreditou? Marta aproxima ainda mais o rosto. Acreditei no silêncio do seu pai. Às vezes, ele fala muito mais do que qualquer palavra. Virgínia percebe que perdeu completamente o controle da situação. Ela tenta provocar a mãe. Engraçado. A senhora descobriu que ele teve outra filha e não fez um escândalo? Que tipo de mulher é a senhora? Eu achei que fosse descascar o painho vivo. Marta fecha os olhos por um instante, tentando controlar a raiva. Quando volta a falar, sua voz sai firme. Os problemas entre mim e o seu pai dizem respeito apenas ao nosso casamento. Mas você... Ela aponta o dedo para Virgínia. Você usou o erro dele para manipular toda a família. Como conseguiu chegar a esse ponto? Virgínia tenta responder. Mas eu só queria. Marta não permite. Você só queria poder. Dinheiro. Vantagens. Não venha tentar me convencer do contrário. A vilã começa a perder a calma. Se eu não tivesse feito isso, o painho nunca me ouviria. Marta balança a cabeça com decepção. Existe uma diferença enorme entre ser ouvida e destruir a própria família. Virgínia abaixa os olhos pela primeira vez. Marta então segura seu braço. Acabou essa vida de privilégios. A partir de hoje você volta para a igreja. Virgínia arregala os olhos. O quê? E eu mesma vou conversar com o padre Viriato. Vou pedir para ele colocar você para trabalhar ainda mais pesado. Talvez o trabalho ensine a humildade que eu não consegui ensinar em casa. Virgínia tenta se soltar. Me larga. Eu não vou voltar para aquele lugar. Ela olha desesperadamente para Mirinho. Faz alguma coisa, mas Mirinho permanece imóvel. Percebe que não existe mais saída. Mesmo assim, tenta argumentar. Seu Diógenes, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu não tive culpa de nada. O banqueiro o encara com desprezo. Você ainda está aqui? Achei que já tivesse entendido. Está demitido. Pegue suas coisas e desapareça do meu banco. Mirinho fecha os punhos. Seu orgulho é completamente ferido. Ele respira fundo para não perder o controle. Depois encara o sogro. Um sorriso frio surge em seu rosto. Está bem, eu vou embora. Ele caminha lentamente até a porta. Antes de sair, para por alguns segundos. Sem olhar para trás, fala em tom ameaçador. Mas escute muito bem o que eu vou dizer. Isso não vai ficar assim. Ninguém me humilha dessa maneira e sai impune. O senhor acaba de comprar um inimigo. Diógenes não demonstra qualquer medo. Faça o que achar melhor. Desta vez eu não tenho mais nada a esconder. Mirinho sorri de maneira sombria. Olha rapidamente para Virgínia, que continua sendo arrastada por Marta para fora do banco, gritando e tentando se soltar. Mamãe, a senhora vai se arrepender. Me larga. Eu não fiz nada sozinha. Marta permanece irredutível. Chega de mentiras. Você vai aprender que toda escolha tem consequência. Enquanto mãe e filha desaparecem pela rua, em meio aos olhares curiosos dos moradores, Mirinho permanece parado do lado de fora do banco. Seu semblante muda completamente. Toda a arrogância dá lugar ao ódio. Ele aperta os punhos com tanta força que as unhas marcam a própria pele.
Depois encara o banco pela última vez e murmura, consumido pela sede de vingança: vocês acham que venceram, mas isso está muito longe do fim. Eu vou destruir um por um e vou começar justamente por quem tirou tudo de mim. Pouco tempo depois, Manuel continua em casa tentando colocar a cabeça no lugar depois de tudo o que aconteceu na festa da moagem. A revelação sobre Diógenes mexeu com a cidade inteira, mas também deixou o antigo gerente do banco com um sentimento estranho. Apesar de finalmente ter provado que era inocente, ele sabe que a guerra está longe de terminar. Sentado na varanda, ele olha para o céu e desabafa sozinho. Eu lutei tanto para construir minha reputação. Bastaram alguns dias para destruírem tudo, mas o pior é saber que eu estava certo esse tempo todo. Nesse instante, alguém bate à porta. Toc, toc, toc. Manuel estranha a visita. Quem será uma hora dessas? Ele abre a porta devagar e se surpreende ao dar de cara com Diógenes. Os dois ficam alguns segundos apenas se encarando. Nenhum dos dois diz uma palavra. Manuel cruza os braços e quebra o silêncio. Veio terminar de destruir a minha vida? Ou ainda falta alguma coisa? Diógenes abaixa a cabeça por um instante. Seu semblante é completamente diferente daquele homem arrogante de antes. Ele responde com sinceridade: não. Eu vim fazer uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Manuel continua desconfiado. E o que seria? O banqueiro respira fundo. Pedir desculpas. E reconhecer que você tinha razão. Manuel arregala discretamente os olhos. Ele jamais imaginou ouvir aquilo. Depois, solta uma pequena risada de incredulidade. Olha, se alguém me contasse que o senhor pisaria aqui para dizer isso, eu chamaria essa pessoa de doida. Diógenes aceita a ironia sem reclamar. Você tem todo o direito de pensar assim. Afinal, fui eu quem preferiu acreditar nas mentiras do Mirinho e nas chantagens da Virgínia. Manuel encara o antigo patrão. A mágoa ainda é evidente. O senhor não acreditou só neles. O senhor deixou que eu fosse tratado como desonesto diante da cidade inteira. Diógenes fecha os olhos por um instante. Eu sei. E me arrependo profundamente. O silêncio toma conta da conversa. Depois de alguns segundos, Diógenes continua. Quando a Virgínia descobriu o meu segredo, eu achei que conseguiria controlar a situação. Pensei que bastava atender um pedido aqui, outro ali. Mas cada vez que eu cedia, ela queria mais. Depois, apareceu o Mirinho. E os dois começaram a mandar na minha vida. Manuel balança a cabeça. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. O senhor nunca teria me tirado da gerência daquele jeito. Só não imaginava que a situação fosse tão grave. O banqueiro responde. Nem eu imaginava que chegaria a esse ponto. Ele faz uma pausa antes de completar. Hoje, eu perdi o respeito da minha esposa, da minha família e da cidade inteira. Mas talvez isso tenha sido necessário para eu finalmente enxergar quem estava ao meu lado. Manuel observa o arrependimento estampado no rosto de Diógenes. Mesmo assim, mantém certa distância. E por que resolveu vir justamente falar comigo? Diógenes olha diretamente nos olhos dele. Porque você conhece o Mirinho melhor do que qualquer pessoa. Trabalhou ao lado dele. Viu do que ele é capaz e sabe como ele pensa. Manuel responde em tom sério. Conheço. E justamente por isso sei que ele não vai aceitar essa derrota. É esse o meu medo, concorda Diógenes. O Mirinho nunca foi homem de abaixar a cabeça. Agora que perdeu o cargo, ele vai querer se vingar. E a Virgínia também. Eles ainda podem machucar muita gente. Manuel respira fundo. Eu também penso assim. Conhecendo aquele sujeito, ele já deve estar planejando alguma maldade. Diógenes então dá um passo à frente. Sua expressão demonstra humildade. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Manuel franze a testa. Da minha ajuda? O banqueiro confirma. Sozinho eu não vou conseguir impedir os dois. Eles conhecem meus pontos fracos, sabem como me pressionar, mas você
Você nunca teve medo de enfrentar o Mirinho. Manuel sorri de lado. Medo eu nunca tive. O problema é que ninguém acreditava em mim. Diógenes abaixa novamente a cabeça. Agora eu acredito. E talvez tenha aprendido isso da pior maneira possível. Mais uma vez o silêncio toma conta da conversa. Manuel observa atentamente o antigo patrão. Percebe que pela primeira vez não existe orgulho em suas palavras. Existe arrependimento. Diógenes, então, estende lentamente a mão. Quero que nós dois deixemos as diferenças de lado. Não por mim, mas por Barro Preto. Quero que me ajude a impedir que Mirinho e Virgínia façam novas vítimas. Manuel olha para aquela mão estendida. Lembra da humilhação que sofreu. Lembra do dia em que saiu do banco desacreditado por todos. Seu primeiro impulso é recusar. Mas logo pensa nas pessoas que ainda podem sofrer nas mãos dos dois vilões. Depois de alguns segundos, ele finalmente aperta a mão de Diógenes. Está bem, mas dessa vez vai ser diferente. O banqueiro demonstra um discreto alívio. Em que sentido? Manuel responde com firmeza. Dessa vez, eles não escapam. Enquanto eu respirar, vou fazer de tudo para que o Mirinho e a Virgínia paguem por cada mentira, por cada chantagem e por cada pessoa que eles prejudicaram. Diógenes concorda. Eu também. Chega de esconder a verdade. Os dois permanecem apertando as mãos por alguns instantes. Sem perceber, acabam formando uma aliança completamente improvável. O antigo senhor sobre uma coisa que vem pesando na minha consciência. Viriato franze a testa imediatamente. A mudança repentina de comportamento o deixa intrigado. Na sua consciência, confesso que essa é novidade. Pode falar. Virgínia suspira de maneira teatral, levando a mão ao peito como se estivesse emocionada. Desde que comecei a cumprir esse castigo aqui na igreja, passei a refletir muito sobre tudo o que fiz. Acho que algo está tentando me mostrar que segui um caminho errado. O padre continua observando a jovem sem acreditar muito naquela conversa. E onde exatamente você quer chegar? Ela força um sorriso aparentemente sincero. Eu queria aproveitar a missa de hoje para pedir desculpas publicamente a Lúcia. Acho que já passou da hora de reconhecer meus erros diante de toda a cidade. As palavras mal terminam de sair de sua boca e Viriato arregala os olhos. Ele cruza os braços e pergunta com evidente desconfiança. Você pedir desculpas? Tem certeza de que está se sentindo bem? Não bateu a cabeça em algum lugar? Virgínia faz uma expressão ofendida. Nossa, padre. Então o senhor acha que uma pessoa não pode mudar? Poder pode. Mas no seu caso, eu ainda estou esperando o primeiro sinal disso. A resposta faz Virgínia prender a irritação. Mesmo incomodada, ela mantém o sorriso falso. Eu só quero dar orgulho aos meus pais. Eles sempre sonharam em ver uma filha mais humilde. Quero mostrar que aprendi a lição. Viriato permanece em silêncio durante alguns instantes. Ele conhece Virgínia desde criança e sabe muito bem como ela costuma manipular as pessoas quando deseja alguma coisa. Depois de refletir, resolve ceder, mas faz um aviso. Muito bem. Vou permitir que fale durante a missa, mas se isso for mais uma armação, saiba que esse será o último voto de confiança que deposito em você. Antes mesmo que ele termine a frase, Virgínia responde rapidamente. Não precisa se preocupar. Vou agora mesmo convidar a Lúcia para que ela esteja presente. O padre ergue a mão, impedindo a jovem de sair. Nem pensar. Você continua de castigo e ainda tem muito serviço para fazer. Eu mesmo vou conversar com ela. Assim evito qualquer mal-entendido. Por um breve instante, Virgínia fecha a cara, contrariada. Mas logo volta a fingir tranquilidade. Como o senhor preferir. O importante é que ela compareça. Assim que Viriato deixa a igreja, Virgínia pega um pano para limpar o altar. Diferente dos outros dias, ela faz o trabalho com calma e até cantarola baixinho. Enquanto esfrega a madeira, um sorriso perverso surge em seu rosto. Hoje eu posso estar aqui pagando castigo. Mas daqui a pouco,
Quem vai passar vergonha diante de Barro Preto inteira é aquela forasteira. Ela imagina Lúcia sendo desmascarada na frente de todos e quase deixa escapar uma risada. Enquanto isso, Padre Viriato segue direto para o ateliê. Ao chegar, encontra Lúcia organizando alguns tecidos. Ela percebe imediatamente que o religioso está inquieto. Com expressão preocupada, pergunta: Padre, aconteceu alguma coisa? O senhor parece nervoso. Viriato olha para os lados antes de responder. Na verdade, acho que a Virgínia está preparando alguma coisa contra você. Lúcia interrompe o que estava fazendo e encara o padre. Contra mim? O que ela aprontou dessa vez? O religioso suspira. Ainda não sei exatamente. Mas ela insistiu para fazer um pedido de desculpas público durante a missa de hoje. Lúcia solta uma pequena risada de incredulidade. Virgínia pedindo desculpas? Nem ela acredita nessa história. Tem alguma armadilha aí. Viriato concorda com um leve movimento de cabeça. Também pensei a mesma coisa. Mas existe outro detalhe que me deixou ainda mais preocupado. Lúcia percebe o tom sério da voz dele. Que detalhe? O padre baixa ainda mais o tom. Mais cedo encontrei Virgínia conversando escondida com um homem que nunca vi na cidade. Ele tem um jeito estranho. Parecia estar escondendo alguma coisa. Lúcia demonstra curiosidade. Como ele era? Viriato começa a descrever: malungo, alto, olhar muito firme, poucas palavras, e havia uma marca perto da têmpora. Um triângulo bem desenhado entre o olho e a orelha. No mesmo instante, Lúcia leva as mãos à boca. Seu coração dispara. Ela tenta esconder a reação, mas o susto é evidente. Viriato percebe. Você conhece essa marca? Não conhece? Por alguns segundos, Lúcia fica sem conseguir responder. Respira fundo e força um sorriso nervoso. Não. Eu só achei curioso. Nunca vi uma marca assim. Obrigada por ter vindo me avisar, padre. Apesar da resposta, Viriato percebe que a jovem está escondendo alguma coisa. Mesmo assim, prefere não insistir. Você ainda pretende ir à missa? Lúcia permanece pensativa durante alguns segundos. Ela sabe que pode estar caminhando para uma armadilha, mas também entende que fugir apenas aumentaria as suspeitas. Então responde com firmeza: vou sim, mas faça um favor para mim. Avise os pais da Virgínia para comparecerem também. Se ela resolver aprontar alguma coisa, quero que eles presenciem tudo. O padre concorda e vai embora. Assim que fica sozinha, Lúcia reúne Vera, José e Teresa para contar tudo o que acabou de descobrir. Depois de ouvir a descrição da marca, Vera empalidece. Não pode ser. Essa marca era usada pelos homens mais leais ao seu pai. Era o símbolo dos defensores da família real de Batanga. José imediatamente assume um semblante preocupado. Isso muda completamente a situação. Esse homem tanto pode ser um aliado tentando encontrar a princesa, quanto alguém que mudou de lado depois do golpe de Jendal. Muitos antigos companheiros traíram o rei para salvar a própria pele. Teresa fica desesperada. Então não vá à missa. Se ele estiver trabalhando para Jendal, você pode ser capturada na frente de todo mundo. Lúcia respira fundo antes de responder. Justamente por isso eu preciso ir. Se ele realmente veio atrás de mim, quero descobrir quais são suas verdadeiras intenções. José concorda parcialmente. Além disso, Jendal dificilmente autorizaria uma captura pública. Um escândalo desses colocaria o reinado dele em risco, ainda mais depois do apoio internacional que você recebeu. Vera continua aflita, mas nada impede que esse homem tente agir depois. Lúcia segura as mãos da tia e responde com serenidade: se eu fugir agora, continuaremos vivendo na dúvida. Prefiro enfrentá-lo, diante de testemunhas. E se Virgínia realmente está envolvida nisso, toda Barro Preto verá quem ela realmente é. José troca um olhar preocupado com Teresa. Os três entendem que a decisão já está tomada.
Agora só resta esperar para descobrir qual será a verdadeira surpresa reservada para a missa daquela tarde. Pouco antes da missa começar, Virgínia deixa os últimos afazeres na igreja e vai ao encontro de Malungo, que a espera em um ponto discreto, longe dos olhares curiosos dos moradores. A vilã chega visivelmente animada. Seu sorriso denuncia que ela acredita estar prestes a colocar em prática o plano que imaginou durante todo o dia. Assim que para diante do estrangeiro, fala em tom de cumplicidade. Já pensei em tudo. Você não vai aparecer logo de cara. Vou esconder você na sacristia e só vai sair na hora certa. Assim ninguém vai impedir que fique frente a frente com a Lúcia. Malungo escuta atentamente, mas continua sem demonstrar entusiasmo. Ele mantém os braços cruzados e observa a ansiedade da jovem. Depois de alguns segundos, pergunta com naturalidade: você está se esforçando demais para ajudar alguém que acabou de conhecer. Por quê? Você nem sabe qual é a minha relação com a Lúcia. Virgínia dá uma pequena risada carregada de sarcasmo. Não preciso saber. Basta olhar para você para perceber que não veio trazer flores para aquela sonsa. Ela começa a caminhar lentamente ao redor de Malungo enquanto fala. Passei tempo demais sendo humilhada por causa daquela forasteira. Agora chegou a vez dela experimentar um pouco do próprio veneno. Malungo continua estudando cada palavra da vilã. E você realmente acredita que esse encontro vai mudar alguma coisa? Ela responde sem esconder a arrogância. Vai mudar tudo. Depois de hoje, meu pai, minha mãe e até o padre Viriato vão perceber que sempre estive certa. Todos eles vão ter que reconhecer que confiaram na pessoa errada. A jovem aperta os punhos enquanto imagina a cena. Eles vão se ajoelhar para me pedir desculpas por terem escolhido defender aquela infeliz em vez de acreditar em mim. Malungo fixa o olhar nela por alguns instantes. Ele percebe que Virgínia está completamente consumida pelo desejo de vingança. Com um leve sorriso, responde apenas: se é isso que você espera, então será exatamente isso que vai acontecer. Virgínia interpreta aquelas palavras da maneira que mais lhe convém. Convencida de que Malungo pretende destruir Lúcia, sorri satisfeita. Sem imaginar que pode estar sendo enganada, aponta discretamente para a porta dos fundos da igreja. Quando eu der o sinal, você entra na sacristia e espera. Não saia antes da hora. Quero que todo mundo veja a cara da Lúcia quando você aparecer. Malungo apenas faz um gesto afirmativo com a cabeça. Enquanto a vilã retorna para a entrada da igreja, ele acompanha seus passos em silêncio. Por dentro, porém, pensa bem diferente. Você acredita que está controlando essa história, mas nem imagina quem realmente será surpreendido hoje. Poucos minutos depois, os sinos começam a tocar anunciando o início da missa. Os moradores de Barro Preto chegam aos poucos, formando pequenos grupos na porta da igreja. Virgínia faz questão de receber cada pessoa como se fosse a dona do evento. Com um sorriso exagerado no rosto, cumprimenta todos os conhecidos. Boa tarde, que bom que vieram. A missa de hoje vai ser muito especial. Nesse momento, Diógenes, Marta e Aurelinda chegam à igreja. Assim que vê a filha parada na entrada, Diógenes franze a testa. O que você está fazendo aí? Desde quando virou recepcionista da igreja? Virgínia sorri de forma completamente dissimulada. Ora, papai, o senhor não vive dizendo que eu precisava mudar? Resolvi aproveitar todas as oportunidades para mostrar que aprendi a lição. Diógenes continua desconfiado. Antes que ele responda, Marta balança a cabeça. Sei. Conheço esse seu sorriso desde pequena. Espero sinceramente que dessa vez eu esteja enganada. Virgínia leva a mão ao peito, fingindo estar ofendida. Mamãe, a senhora também não acredita na minha mudança? Marta apenas suspira. Depois de tudo o que você fez, confiança não se conquista com um sorriso. Aurelinda observa toda a cena de braços cruzados. Ela olha discretamente para o movimento da igreja e depois encara Virgínia. Com ironia pergunta: você está esperando alguém, não está?
Pode confessar. O que está aprontando dessa vez? Aliás, seu noivo já chegou faz tempo e está sentado sozinho. Por um breve instante, Virgínia perde o sorriso, mas logo recupera a pose. Ela empurra a Aurelinda de leve em direção ao interior da igreja. Então vai lá fazer companhia para ele. Não precisa ficar perdendo tempo comigo. Aurelinda continua olhando para trás enquanto entra. Eu conheço essa cara. Depois não diga que eu não avisei. Assim que os três entram, Virgínia respira aliviada. Ela olha discretamente para a porta da sacristia, certificando-se de que Malungo continua escondido. Pouco depois, Lúcia surge acompanhada por Vera, José e Teresa. Ao vê-la entrando, Virgínia abre um sorriso ainda maior. Ela caminha até a rival com falsa delicadeza. Que bom que você veio. Confesso que estava torcendo para não perder esse momento. Espero que aceite o que preparei especialmente para você. Lúcia percebe imediatamente o tom provocador. Mesmo desconfiada, decide não responder. Apenas encara Virgínia por alguns segundos e segue caminhando em direção aos bancos da igreja. José observa discretamente a expressão satisfeita da vilã e cochicha para Lúcia. Ela está confiante demais. Fique atenta. Lúcia responde quase sem mover os lábios. Pode deixar. Ela não vai me pegar desprevenida. Enquanto a família se acomoda, Virgínia continua parada na entrada da igreja. Ela observa Lúcia sentar-se e sorri discretamente. Em pensamento, comemora. Pronto. Era só isso que faltava. Agora ninguém escapa do espetáculo que eu preparei. Poucos instantes depois, Padre Viriato inicia a celebração. A igreja mergulha no silêncio característico da missa. Enquanto todos acompanham as orações, Lúcia mal consegue prestar atenção. Seus olhos percorrem discretamente cada canto da igreja. Ela procura o homem da marca de batanga entre os fiéis. Analisa um por um. Observa os bancos do fundo. Olha para as laterais, mas não encontra nenhum rosto desconhecido. Todos parecem ser moradores antigos de Barro Preto. José percebe a inquietação da irmã e pergunta em voz baixa: encontrou alguém? Lúcia balança a cabeça negativamente. Ainda não. Mas tenho a sensação de que ele está aqui. Só não consigo descobrir onde está escondido. Sem que ela imagine, atrás da porta da sacristia, Malungo acompanha atentamente cada movimento da igreja, aguardando apenas o momento certo para fazer sua entrada. A missa se aproxima do fim, e apesar de todos acompanharem as palavras de Padre Viriato, a tensão toma conta da igreja. Lúcia continua inquieta, observando discretamente cada canto do templo. Ela sente que alguma coisa está prestes a acontecer. Já Virgínia mal consegue esconder a ansiedade. Em vários momentos, lança olhares rápidos para a porta da sacristia, certificando-se de que tudo está acontecendo conforme o planejado. Padre Viriato também percebe o comportamento estranho da jovem. Mesmo assim, decide cumprir o que havia prometido. Depois da última oração, ele se aproxima do altar e pede silêncio aos fiéis. Antes de encerrarmos a celebração, preciso da atenção de todos. A Virgínia me procurou mais cedo dizendo que gostaria de fazer um pronunciamento diante da comunidade. Confesso que ainda tenho minhas dúvidas, mas espero sinceramente não me arrepender de ter permitido isso. Os moradores começam a cochichar entre si. Uma senhora comenta baixinho: será que ela resolveu mudar mesmo? Outra responde imediatamente: eu só acredito vendo. Aquela menina nunca faz nada sem interesse. Virgínia respira fundo, ajeita a roupa e sobe lentamente até o altar. Ao chegar, faz uma expressão de falsa humildade, como se estivesse emocionada por finalmente ter a oportunidade de reconhecer seus erros. Ela olha para toda a igreja e, em seguida, fixa os olhos em Lúcia. Com um sorriso aparentemente gentil, diz: antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir que a Lúcia viesse aqui na frente. Afinal, essas palavras são especialmente para ela. Toda a igreja volta o olhar para Lúcia.
A mocinha permanece sentada por alguns segundos, analisando a rival. José percebe sua hesitação. Em voz baixa comenta: "Não confio nisso. Se quiser, nós vamos junto." Teresa segura discretamente a mão da princesa. Ainda dá tempo de ir embora. Ela claramente está preparando alguma armadilha. Vera também demonstra preocupação. Se decidir subir, nós vamos ficar atentos o tempo inteiro. Lúcia respira fundo. Ela sabe que fugir naquele momento apenas fortaleceria Virgínia diante de todos. Com serenidade, responde: "Fiquem tranquilos. Seja lá o que ela esteja preparando, vai acontecer diante de toda a cidade. Então, levanta-se lentamente. Enquanto caminha até o altar, sente dezenas de olhares acompanhando cada passo. Antes de subir os degraus, troca um rápido olhar com Vera, José e Teresa. Sem dizer uma única palavra, transmite um recado silencioso. Caso alguma coisa saia do controle, eles precisarão agir imediatamente. Virgínia acompanha a aproximação da rival tentando esconder a satisfação. Assim que Lúcia para diante dela, abre um sorriso carregado de cinismo. "Obrigada por aceitar meu convite. Confesso que achei que você fosse fugir desse momento." Lúcia mantém a calma. Quem não deve nada, não tem motivo para fugir. A resposta incomoda Virgínia, mas ela continua representando. Com voz doce, começa seu discurso. "Eu reconheço que cometi muitos erros. Talvez tenha julgado você da maneira errada." Ela faz uma pequena pausa, observando os rostos atentos dos moradores. Depois continua: "Mas hoje todos aqui terão a oportunidade de descobrir quem é a verdadeira Lúcia dos Santos." Um murmúrio toma conta da igreja. Os fiéis começam a trocar olhares curiosos. Diógenes franze a testa. Marta leva a mão ao peito. Padre Viriato fecha a expressão. Ele percebe que aquele discurso não tem absolutamente nada de pedido de desculpas. Com voz firme, interrompe: "Virgínia, cuidado com o que vai dizer. Você prometeu outra coisa." A vilã apenas sorri. "Calma, padre. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco." Ela então volta a olhar para Lúcia. "Você sempre conseguiu enganar todo mundo desta cidade. Conquistou a confiança dos meus pais, do Senhor, dos meus amigos, mas hoje essa história acaba." Lúcia permanece imóvel. Mesmo sentindo o coração acelerar, não demonstra medo. Apenas pergunta: "É só isso ou finalmente vai dizer o que pretende?" Virgínia sorri ainda mais. "Não, ainda falta a melhor parte. Porque eu trouxe alguém que conhece você muito melhor do que qualquer pessoa aqui presente." A igreja inteira mergulha em silêncio. Até Padre Viriato demonstra preocupação. Ele olha discretamente para a porta da sacristia. Antes que consiga dizer qualquer coisa, Virgínia ergue a voz: "Pode entrar. Está na hora de todo mundo conhecer a verdade." Naquele exato instante, a porta da sacristia começa a se abrir lentamente. Um ranger toma conta do ambiente. Todos voltam os olhos para o fundo da igreja. Algumas pessoas chegam a prender a respiração. Segundos depois, Malungo surge caminhando calmamente em direção ao altar. Seu semblante sério e o olhar firme chamam imediatamente a atenção dos presentes. Um murmúrio de espanto percorre toda a igreja. "Quem é esse homem? Nunca vi esse sujeito por aqui. Será que é parente da Lúcia?" As perguntas começam a surgir por todos os lados. Lúcia sente o coração disparar ao reconhecer a marca próxima à têmpora do desconhecido. Ela tenta manter a postura, mas não consegue esconder completamente a tensão. José também percebe o detalhe e imediatamente se coloca em alerta. Teresa segura o braço de Vera. É ele, o homem da marca. Enquanto isso, Diógenes e Marta levantam-se dos bancos quase ao mesmo tempo. Os dois olham primeiro para Malungo e depois para Virgínia. A expressão de satisfação estampada no rosto da filha faz o banqueiro compreender tudo. Completamente indignado, ele murmura: "Eu sabia." Ela armou mais uma vez. Marta sente o rosto perder a cor. Meu Deus!
Ela prometeu um pedido de desculpas, mas preparou outra humilhação contra a Lúcia. Até quando essa menina vai nos envergonhar? Sem perceber o desespero dos próprios pais, Virgínia continua sorrindo. Na cabeça dela, finalmente chegou o momento de destruir a reputação da maior rival diante de toda Barro Preto. O que a vilã sequer imagina é que dali a poucos segundos, o seu plano tomará um rumo completamente diferente daquele que ela sonhou. O silêncio toma conta da igreja, enquanto Malungo caminha lentamente pelo corredor central. Os moradores de Barro Preto acompanham cada passo do desconhecido, tentando entender por que aquele homem havia aparecido justamente no momento do suposto pedido de desculpas de Virgínia. Lúcia permanece imóvel diante do altar. Apesar de manter a postura, seu coração dispara ao reconhecer a marca próxima à têmpora do rapaz. Ela tenta controlar a respiração para não demonstrar o nervosismo diante de todos. Padre Viriato percebe a tensão e decide agir antes que qualquer coisa aconteça. Ele desce rapidamente os degraus do altar e estende o braço, barrando a passagem de Malungo. Com firmeza, pergunta: espere um instante. Antes de dar mais um passo, quero saber quem é você e o que veio fazer dentro desta igreja. Malungo para por alguns segundos. Seu olhar permanece firme, sem qualquer sinal de medo. Não vim causar confusão, padre. Apenas preciso cumprir uma missão que esperei muito tempo para realizar. Viriato continua desconfiado. Missão ou não, ninguém entra aqui interrompendo uma missa sem antes se explicar. Malungo faz um leve movimento para o lado. Sem empurrar o religioso, consegue contornar a tentativa de bloqueio. Com todo respeito. Isso é mais importante do que qualquer explicação neste momento. O padre ainda tenta segurá-lo pelo braço. Eu disse para parar, mas Malungo apenas se desvencilha com tranquilidade, sem recorrer à violência. Seu único objetivo é chegar até Lúcia. Ao perceber que o estrangeiro continua caminhando, José se levanta imediatamente. Vera e Teresa também ficam em estado de alerta. José dá um passo à frente, pronto para proteger a irmã caso seja necessário. Lúcia, porém, faz um gesto discreto com a mão, pedindo que ele espere. Ela fixa o olhar em Malungo. Por mais assustada que esteja, sente que precisa descobrir quem aquele homem realmente é. Enquanto isso, Virgínia acompanha toda a cena com um sorriso cada vez maior. Em pensamento, comemora. Agora. Finalmente todo mundo vai descobrir o grande segredo daquela impostora. Malungo para diante de Lúcia. Os dois ficam frente a frente por alguns segundos. A igreja inteira prende a respiração. Lúcia tenta esconder o medo. Em silêncio, pensa: será que ele trabalha para Gendal ou veio me ajudar? Malungo observa atentamente o rosto da jovem. Seus olhos demonstram respeito. Então, para a surpresa absoluta de todos os presentes, ele faz algo completamente inesperado. Sem dizer uma única palavra, dobra um dos joelhos diante de Lúcia. O gesto provoca um enorme murmúrio entre os moradores. Algumas pessoas chegam a levar as mãos à boca. Padre Viriato arregala os olhos. José permanece completamente imóvel. Virgínia perde o sorriso por um instante. Então Malungo abaixa a cabeça e declara em voz alta, para que toda a igreja possa ouvir: eu saúdo Vossa Alteza, Alika Caiman, legítima princesa de Batanga. O silêncio que toma conta da igreja dura apenas alguns segundos. Logo depois, uma onda de espanto percorre o local. Princesa? O que foi que ele disse? Lúcia é uma princesa? Os cochichos se espalham rapidamente pelos bancos. Os moradores começam a olhar para Lúcia de uma maneira completamente diferente. Quem antes enxergava apenas uma simples costureira, agora tenta compreender a grandiosidade daquela revelação. Vera fecha os olhos, emocionada. Teresa leva as mãos ao peito. José apenas observa Malungo, tentando descobrir se realmente pode confiar nele. Enquanto isso, Virgínia sente o corpo inteiro gelar. Ela dá um passo para trás, completamente desnorteada.
Sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir, balbucia: Princesa? Não! Isso não pode estar acontecendo! Você está mentindo! Sua voz começa a falhar. Ela olha desesperadamente para Malungo, esperando que ele desminta tudo. Mas o estrangeiro apenas se levanta lentamente. Então encara Virgínia diretamente nos olhos. Com absoluta tranquilidade, responde: Eu avisei que você não fazia ideia das minhas verdadeiras intenções. Foi você quem tirou conclusões precipitadas. Virgínia balança a cabeça negativamente. Não. Você veio aqui para acabar com ela. Foi isso que deixou entendido. Malungo permanece sereno. Você ouviu apenas aquilo que queria ouvir. Em nenhum momento eu disse que era inimigo da princesa. A vilã sente o chão desaparecer sob seus pés. Enquanto ela tenta organizar os pensamentos, Malungo continua. Meu nome é Malungo. Sou um dos homens que permaneceram leais ao rei Caimão e à rainha Niara quando Batanga sofreu o golpe de estado. Toda a igreja permanece em absoluto silêncio. Até Padre Viriato escuta atentamente. Malungo então volta a olhar para Lúcia antes de completar. Depois que Gendal tomou o trono à força, muitos acreditaram que todos os antigos aliados da família real haviam desaparecido. Mas alguns de nós continuamos lutando em silêncio para proteger a verdadeira herdeira. Lúcia sente os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde que fugiu de Batanga, encontra alguém que demonstra lealdade ao seu pai. Malungo continua. Gendal acredita que eu vim ao Brasil para capturar a princesa e entregá-la ao novo reino. Foi exatamente isso que deixei todos pensarem. Ele faz uma pequena pausa. Depois encara novamente Lúcia. Mas ele se enganou. Eu atravessei o oceano por um único motivo: proteger a Lica Caimã e ajudá-la a recuperar aquilo que pertence à sua família por direito. Ao ouvir aquelas palavras, José finalmente baixa a guarda. Vera sorri discretamente, aliviada. Já Virgínia permanece completamente paralisada. Ela percebe, tarde demais, que foi usada pelo próprio homem que acreditava ser o instrumento perfeito para destruir sua maior rival. A igreja permanece em completo silêncio depois da revelação de Malungo. Enquanto os moradores ainda tentam assimilar que Lúcia é, na verdade, a princesa Alica Caimã, Virgínia sente as pernas fraquejarem. O plano que ela imaginou para destruir a rival simplesmente desmorona diante de seus olhos. Sem dar qualquer atenção ao desespero da vilã, Malungo se vira para todos os fiéis e fala em alto e bom som. Agora todos vocês precisam conhecer a verdade completa. Essa mulher nunca quis fazer as pazes com a princesa. Ela me procurou acreditando que eu era um inimigo de Alica. O plano dela era usar a minha chegada para humilhá-la, diante de toda Barro Preto. Um murmúrio de indignação percorre a igreja. Malungo continua, apontando discretamente para Virgínia. Ela me escondeu na sacristia, inventou esse falso pedido de desculpas e preparou toda essa encenação porque desejava destruir a imagem da princesa diante de vocês. Virgínia balança a cabeça desesperadamente. Não, ele está mentindo. Não foi bem assim. Malungo a interrompe com firmeza. Foi exatamente assim. Você mesma disse que sonhava em ver Lúcia derrotada e que queria assistir seus pais e o padre Viriato pedindo desculpas por terem acreditado nela. Os fiéis começam a comentar entre si. Então, era tudo fingimento. Ela nunca se arrependeu de verdade. Usou até a igreja para tentar se vingar. Diógenes fecha os punhos, completamente revoltado. Ele encara a filha com uma mistura de raiva e decepção. Eu sabia que essa história de arrependimento era mais uma armação sua. Até quando você vai envergonhar nossa família? Virgínia tenta se justificar. Papai, deixa eu explicar. Mas ele a interrompe imediatamente. Explicar o quê? Você transformou isso tudo em palco para a sua vingança. Isso ultrapassou todos os limites. Marta já não consegue conter as lágrimas. Ela leva um lenço ao rosto e fala com a voz embargada.
Onde foi que eu errei com você, minha filha? Nós te demos tudo: educação, conforto, oportunidades. E mesmo assim você escolheu alimentar esse ódio. Virgínia abaixa a cabeça por um instante, mas logo volta a encarar todos com orgulho ferido. Padre Viriato também perde a paciência. Ele se aproxima da jovem visivelmente decepcionado. Você mentiu para mim olhando nos meus olhos. Eu realmente acreditei que esse castigo estivesse fazendo você refletir sobre suas atitudes. Virgínia responde com irritação. Eu só queria mostrar quem essa forasteira realmente é. O padre rebate imediatamente. Não. Você queria alimentar a sua inveja. Há uma enorme diferença entre justiça e perseguição. Nesse momento, alguns moradores começam a vaiar Virgínia. As vaias aumentam rapidamente. Vergonha! Sai daqui! Respeite a igreja. Virgínia gira o rosto para todos os lados. Cada olhar que encontra demonstra desprezo. Pela primeira vez, ela percebe que perdeu completamente o apoio da cidade. Enquanto a vilã permanece paralisada, Lúcia caminha lentamente até ela. A princesa mantém a postura firme, mas seu olhar demonstra toda a decepção que sente. Ela para bem diante da rival. As duas ficam frente a frente. Depois de alguns segundos de silêncio, Lúcia fala calmamente. Agora que você descobriu quem eu realmente sou, espero que finalmente entenda uma coisa. Virgínia a encara com os olhos cheios de ódio. Lúcia continua. Você sempre fez questão de dizer que era superior por ser filha do homem mais rico de Barro Preto, sempre tentou diminuir as pessoas por causa da condição financeira delas. A igreja inteira acompanha cada palavra, pois hoje você descobriu que eu pertenço a uma família real. E mesmo assim, nunca precisei usar um título para humilhar ninguém. Virgínia aperta os punhos. Lúcia dá mais um passo à frente, encurralando a rival. Seu tom de voz continua firme. O seu maior problema nunca foi dinheiro, beleza ou posição social. O seu problema sempre foi a inveja. Você não suporta ver ninguém feliz. Age como uma serpente, esperando o momento certo para atacar pelas costas. Um murmúrio percorre novamente a igreja. Lúcia prossegue. Você vive dizendo que é a mulher mais bonita da cidade. Vive ostentando vestidos caros, joias e riqueza. Mas de que adianta ter tudo isso se o seu coração é o mais pobre e o mais feio de Barro Preto? Virgínia sente cada palavra como uma facada. Lúcia não para. Não adianta vestir seda quando a alma está coberta de amargura. Não adianta morar no maior casarão da cidade se dentro de você só existe vazio. Quem vive tentando destruir os outros nunca será verdadeiramente feliz. A expressão da vilã muda completamente. Tomada pela raiva, ela perde o controle. Cala a boca. Num impulso, Virgínia levanta a mão para dar um tapa no rosto de Lúcia, mas, antes que consiga completar o movimento, Diógenes segura seu braço com força. O banqueiro a puxa para trás diante de toda a igreja. Completamente indignado, grita: Chega! Você ainda pretende levantar a mão contra ela depois de tudo o que fez? Está completamente fora de si. Virgínia tenta se soltar. Me larga. Ela merece. Diógenes aumenta ainda mais o tom. Quem merece vergonha aqui é você. Eu nunca imaginei que um dia sentiria vergonha de chamar alguém de filha. Marta começa a chorar ainda mais. Padre Viriato apenas abaixa a cabeça, profundamente decepcionado. Nesse momento, Tonho se aproxima de Lúcia. Sem dizer uma palavra, abraça a namorada com carinho. Depois, deposita um beijo em sua testa. Acabou. Ninguém mais vai fazer você enfrentar isso sozinha. Lúcia finalmente relaxa. Ela segura a mão de Tonho e sorri emocionada. Malungo observa a cena com satisfação. Então aproxima-se do casal. Com respeito, faz uma leve reverência. Vejo que a princesa encontrou um homem disposto a protegê-la, com a própria vida. Isso me tranquiliza. Tonho responde com firmeza. Enquanto eu respirar, ninguém fará mal a Lúcia. Malungo sorri. Então lutaremos pelo mesmo objetivo,
porque eu não atravessei o oceano apenas para encontrar a princesa. Eu trouxe informações importantes e um plano capaz de enfraquecer o império construído por Gendal. José, Vera e Teresa imediatamente demonstram interesse. Lúcia olha surpresa para o aliado. Você realmente acredita que podemos derrotá-lo? Malungo responde com convicção. Acredito. O reinado dele parece forte, mas está cheio de rachaduras. Se agirmos da maneira certa, ele cairá muito antes do que imagina. Os olhos de Lúcia se enchem de esperança. Ela segura as mãos de Malungo. Obrigada por permanecer leal à minha família. Depois de tanto tempo vivendo escondida, ouvir isso renova minhas forças. Malungo faz uma reverência respeitosa. Servir a verdadeira princesa sempre será uma honra.